Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Onda Espírita. Muito bom, num dos dias do dia, da tarde, da noite, da madrugada, da semana, a gente poder estar juntos. Agradeço ao carinho, aos comentários, às sugestões. Muito bom, estamos caminhando para o final do livro, falta quase só os 5 capítulos aí, a gente já vai estar no término dessa obra maravilhosa. Antes, porém, agradecer a Deus e a Jesus, nosso mestre maior, ao mentor do canal Onda Espírita, em particular ao mentor que acompanha esse meu trabalho em luz e amor, para que nós possamos juntos, assim, absorver esses conhecimentos e aprendizado. Que assim seja. Venha conhecer o canal, hein? Não esqueça, tem muita coisa boa. O nosso objetivo é levar o conhecimento da doutrina espírita e muita diversidade sobre o espiritismo, ok? Loucura e Obsessão, vídeo 34, capítulo 20, processo desencarnatório. O vídeo passado, nós ficamos sabendo da manifestação desse obsessor parasita junto ao filho do senhor Anselmo. E hoje nós vamos ver uma parte do desfecho desse trabalho. E nós tivemos uma notícia assim impactante que Filomeno coloca aqui, que realmente foi para ele já tinha um estudo, porque ele é foi um precursor da doutrina, um precursor da doutrina espírita, e ele mesmo ficou impactado vendo ao vivo pela primeira vez uma situação como essa. E ele nos coloca que essa situação, ele observando os estudos de como que é um parasita espiritual, como esse desfecho é complicado. Então o parasita espiritual, ele suga sem se preocupar com o corpo da criatura que ele está. Então é como se houvesse essa simbiose. Então a simbiose, gente, eu coloquei aqui eu acho melhor a gente ter aquele estudo um pouquinho mais aprofundado. Simbiose é a dependência de um para com o outro, é uma associação onde levam a vida juntos. A extirpação de um agride ou mata o outro, que está o quê? Entrelaçados, né? A gente tem uma ideia, eu fui uma vez visitar uma querida e no jardim da onde ela tá, do condomínio, havia árvore e várias plantas amarradas nas árvores. Então ela falou que aquelas plantas são lindas, né? É um tipo de orquídea, mas elas são parasitas. Ok, elas precisam absorver as proteínas do caule, né, da árvore, para elas sobreviverem, elas ficam tranquilinhas. Então, mais ou menos para a gente ter uma ideia, né? E ele, com Filomeno, ele destaca que isso daí deixou ele tão impactado que ele ficou surpreso de todo o desfecho, né, do vídeo passado em relação e o doutrinador sendo o próprio pai de Alberto. E ele coloca aqui Dr. Bezerra e Filomeno a pedido da irmã, né, ele coloca, né, eu e o Dr. Bezerra a pedido da irmã Emerenciana, ela vai assim acompanhar o casal, eles vão acompanhar o casal, porque naquele momento ela vai explicar para ele o porquê desse pedido de acompanhar o casal, ou seja, os pais de Alberto, né? Então ela disse assim, que anos atrás o senhor Anselmo e a dona Clotilde a procurou na casa e, lógico, a mentora, que a gente sabe que é através, né, do médium, acolheu a eles nesse amparo, mas ela observou que a circunstância era muito grave. E que assim, a ilusão, seria uma ilusão a total recuperação do rapaz. Ali era um extremo de cuidado. Então o que ela fez? Ela procurou fortalecer os pais, buscando o conforto a eles para o entendimento, porque ela observou, segundo o Filomeno, ela descobriu razões profundas e de difícil regularização, de motivação expiatória, que o quadro se destacava nessa simbiose entre eles.
E aí ela destacou para que eles pudessem ter profundidade de que se tratava de uma parasitose obsessiva. Gente, eu fui buscar na íntegra para a gente poder entender junto o que é uma parasitose obsessiva. O resultado da ligação do perispírito do encarnado com o espírito. O intercâmbio de energia faz-se automaticamente. Lembrou do tronco da árvore e a ponta ali amarrada? O intercâmbio de energia faz-se automaticamente. Ora, à medida que se torna mais acentuado o intercâmbio fluídico, a energia invasora, que é do obsessor, que é o do espírito, passa a influenciar as células sanguíneas histiocitárias. Fui buscar o que são células sanguíneas histiocitárias, células do sistema imunológico que combatem infecções e fazem parte do sistema de defesa do organismo. Olha onde afeta. Olha isso, gente, que começam a produzir anticorpos e defesas imunológicas no nível que lhes correspondem. Ali é uma energia negativa, está atingindo essas células e elas vão criar anticorpos de acordo com aquilo que elas estão recebendo. E olha o que acontece, altera o equilíbrio fisiopsicossomático do paciente. Complexo, né? Mas entendível. Às vezes, aquela energia deletéria facilita a invasão bacteriana, favorecendo a instalação de vários processos patológicos de efeito irreversível, gente, que encontram apoio na consciência culpada. Olha aí o pensamento. Consciência culpada. É para a gente refletir, não é? Com todos os ensinamentos dos vídeos até agora. Tudo está no nosso pensamento. Consciência culpada. Ele ressalva, o Filomeno, que não era apenas fatores causais da reencarnação anterior. Não era só da outra a reencarnação anterior. Tratava-se de um espírito que carregava no plural erros e desvios de vidas passadas enraizados. Esse é o paciente. Alberto, com isto e sucessivas experiências, comprometeu seu próprio processo evolutivo. Alberto era o paciente. A mentora evitava comentários com genitores. Lógico, né, gente? Imagine os pais, ansiosos e sofridos. No largo tempo, através de compreensão, eles aceitaram a lei de causa e efeito. O casal, na busca do conhecimento, tornaram-se membros atuantes e devotados da casa. Sr. Anselmo passou a estudar obras espíritas, oferecendo a ele base para o entendimento da situação grave do filho. Por fim, na fé, esforço, estudo, prática e boa vontade, tornou-se diretor-presidente da singela Casa de Caridade. Passou a tarefa de doutrinador de perturbados espíritos em casos especiais, que foi ele que conversou com o obsessor, parasita do seu filho. Em certa ocasião, diz a mentora, dialoguei com Anselmo, penetrando na realidade viva da enfermidade do filho. A mentora relata que certas obsessões funcionam como uma bênção, oportunidade de libertação para encarnado e desencarnado. Os ajustes acontecem. A cura não se resolve somente com o afastamento do algoz. A gente já comentou isso em vídeos passados. É preciso perseverar e buscar equilíbrio interior. Outros casos se resolvem no além-túmulo, porque a morte não é o fim. Isso significa que muitos casos não vão se resolver. E esse é o caso de Alberto. Agora, só no além-túmulo. A mentora respira, ela fica em silêncio, né? Nas suas recordações. E agora a gente vai para o diálogo, né? Que ela vai buscar essas explicações, porque elas são tão profundas que nós precisamos ler na íntegra para nós termos assim aquele conhecimento profundo para uma boa reflexão nesse caso tão excepcional.
A morte, todavia, mesmo entre os mais convictos na imortalidade, é um fantasma cruel que lhes ronda os passos, inquietando-os. No caso em tela, assume proporções mais dilaceradoras, explica. Ouçamos o que conversam os pais a quem estamos acompanhando, sugere a mentora. Certamente, referiu-se Dona Clotilde, interrompendo o silêncio no carro e chamando ao diálogo o esposo mergulhado em reflexões. O que o espírito malfeitor desejou dizer, se é que entendi, não foi de referência à morte imediata do nosso Alberto? Você concorda comigo? Medindo as palavras a fim de evitar desnecessário acréscimo de sofrimento para a esposa sensível, ele respondeu: é provável que sim. Tenho pensado ultimamente. Eu tenho pensado ultimamente, significa ele. E ele para e repete de novo. Eu tenho pensado repetidamente a este respeito. Não seria egoísmo de nossa parte reter o filho na cruz das traves invisíveis somente para tê-lo ao nosso lado? E se o Senhor lhe concedesse a libertação, feliz ele nos aguardaria, além do portal de cinza, proporcionando-nos indizível júbilo mais tarde, ou seja, um reencontro. Não. Porém, morrendo, ele deve viver. E viverá, todavia sem dor e sem pavor que o assalta. E o que será de nós, diz ela? Deus proverá. Além disso, se ao contrário ocorrer nossa morte antes da dele, quem se encarregará de cuidá-lo e socorrê-lo às necessidades? Encaminhado a uma instituição que o hospedará sob remuneração que deixaremos, poderá receber tratamento e assistência técnica. Mas e o amor? Assim, confiemos em Deus. E a irmã emerenciana, se quisesse, não poderia afastar o perseguidor, mantendo o nosso anjo sofrido? Mãe é mãe, né, gente? Mãe é mãe. Convidada nominalmente no diálogo, a sábia benfeitora olhou-nos e sorriu compreensiva. Não é outra coisa, elucidou o marido, que ela faz? Ou que ela tem feito? Pensemos, sem egoísmo, e consideremos a situação daquele que ontem foi vítima de nosso Alberto. Alberto é o filho. Como os seus pais examinariam o desfecho nos termos que nos fossem favoráveis? Convém não nos esqueçamos que estamos diante da regulamentação da justiça. As leis, né, gente? Todavia, a morte. Não sejamos precipitados ou pessimistas. Pensemos em termos de vida. Estávamos dialogando há pouco com vivos ou mortos, diz ele. Em toda parte a vida é presença real e a morte é somente ignorância dessa realidade. Ensimesmando-se, gente, Filomeno é fantástico nas suas palavras. Ensimesmando-se significa absorvida em seus pensamentos, chorando discretamente, a senhora silenciou. Chegando ao lar, o casal foi recebido por gentil familiar que assistia o jovem enquanto os pais se encontravam ausentes. A senhora estava aflita e narrou apressadamente que Alberto não estava bem. Encontrava-se muito mal. Quando chegamos ao quarto, deparamos-nos com uma cena comovedora, diz Filomeno. Um jovem de corpo volumoso agitava-se no leito. As marcas da limitação mental se estampavam na face do idiota. E mesmo com os cuidados que amparavam, o conjunto físico era desagradável à vista, numa primeira e apressada impressão, diz Filomeno. Respirava com dificuldade e gemia, exteriorizando um estado íntimo, agônico e opressivo. A mãezinha correu ao telefone e chamou o médico com urgência. O pai se deteve no quarto e pudemos ouvir-lhe a mente raciocinando. Ele constatava o significado da palavra liberte, conforme se referia ao desencarnado, igualmente infeliz. Percebeu que o filho estava morrendo.
Desde quando ele está assim? Indagou a parenta, a senhora Clotilde. Há cerca de 2 horas, tudo começou. Eu estava tricoteando na sala quando ouvi um ruído inusitado. Corri ao quarto e encontrei-o encostado à cabeceira da cama, com os olhos projetados para fora das órbitas, como se acompanhasse alguma cena pavorosa. Depois contorceu-se e agitou-se, qual se alguma coisa estivesse sendo arrancada de dentro dele. Por fim, deu um grito e arriou, respirando com dificuldade e vertendo um pranto silencioso, como jamais o se vira a fazer. Que angustiante, né, gente? A genitora ajoelhou-se ao lado da cama, segurou a mão do filho, que começava a falar-lhe com ternura, enquanto chorava com resignação, apesar da imensa dor que os vencia. Desculpa, gente, a gente fica imaginando a cena e a gente fica comovida, né, de uma mãe, um filho num estado desse. Porque naquele momento ele tinha um passado, mas a mãe não enxergava o passado, né? Foi recebido com carinho, foi um merecimento até para aquele encarnado e uma prova e expiação para os pais muito grande, assim como a dele. Então, a irmã emerenciana aproximou-se da senhora, vitalizava com energias de sustentação na área coronária, depois da cardíaca, enquanto estimulava a coragem e a confiança no futuro. Ela não ouvia as palavras, entretanto, sentia-as como reconforto e serenidade. Nesse momento, o médico da caridade, vamos dispensar o nome, né, gente? Acercou-se, do moribundo e começou a aplicar-lhe recursos de dispersão fluídica, desvinculando do envoltório carnal. A operação complexa demorou vários minutos. O jovem adquiriu lampejos de lucidez nos olhos, marejados de lágrimas. Fitou os pais, como se lhes desejasse externar gratidão e amor. Tal a sensação de ventura que experimentava, livre da terrível constrição que padecera por largos anos. Imagina o sofrimento dessa criatura. A mãezinha sentiu-lhe o aperto da mão, equilibrado e afetuoso. Ele se está despedindo de nós, exclamou angustiada. Segure-o. O Sr. Anselmo sentou-se ao lado, ergueu-lhe o tórax e a cabeça, que encostou no seu ombro, e, amparado pela mentora, falou. Gente, desculpa, é comovedor. É a libertação, meu filho querido. O Pai deseja e espera a salvação de todos e não a sua perda. Não tema. Este capítulo de dor está encerrado. Abre-se um novo, em sua e em nossas vidas. Você seguirá. Todavia, não nos separaremos, continuando a avançar pela mesma trilha. Arrebentam-se as algemas e você recobra os movimentos. Poderá, agora, voar, livre e feliz. A noite cede lugar ao dia. Bons amigos o aguardam. Chame por Jesus, seja dócil. Nós iremos logo mais. Ele estremeceu e tentou balbuciar algumas palavras. Papai e mamãe. A respiração fez-lhe mais difícil. Cerrou os olhos e começou o quadro comatoso, prenunciador da morte, o coma, né? Aquele coma que vai entorpecendo. O benfeitor, após a operação delicada, cessou a técnica de que se utilizava, enquanto suave oração se evolava das almas contritas dos pais que se despediam. Nestes comenos, assim, nesse intermédio, né, chegou o médico, que percebeu de imediato a gravidade do caso, mesmo assim examinou superficialmente. E homem acostumado aos momentos extremos, né, de situações como essa, não teve dúvidas e acentuou. Tarde demais. Ele está entregando a alma a Deus e é questão de pouco tempo. Demorávamos-nos no recinto até o amanhecer, quando Alberto desencarnou e Dr. Bezerra deslindou os últimos liames, entrando o corpo na imediata eliminação das energias vitais restantes.
Esse é desligamento, né, gente? Adormecido, ele permaneceu no local, recebendo apropriada assistência por parte do benfeitor, até que se fizesse oportuno removê-lo dali, o que se daria após a inumação cadavérica. Enquanto o tempo transcorria, num momento próprio, interrogava a irmã emerenciana quanto aos cuidados que ali foram ministrados e se a prática era normal em todos os casos. Filomeno não perde tempo para o conhecimento. Pacientemente, diz ele, ela esclareceu ao querido Filomeno. Cada desencarnação se dá conforme haja transcorrido a existência carnal. Muitos fatores concorrem a fim de que os processos da morte biológica se deem. Neste, consideramos os títulos de merecimento dos pais, capitalizados em favor do filho enfermo que expiava, sem outra alternativa. Concluindo a dívida, é justo que receba o contingente de esperança e de paz que merece. Além do mais, o prejudicado mais próximo concedeu-lhe o aval de liberdade, o espírito parasita. Encerrando-se este capítulo doloroso na vida de ambos, com perspectivas de futuros recomeços felizes. E se não houvesse essa assistência, que ocorreria? Diz Filomeno. O processo da agonia se faria mais longo e mais penoso, aumentando-lhe o aturdimento espiritual. E ele recobrará a lucidez de imediato, diz o nosso querido Filomeno, não rapidamente. Quase 20 anos de entorpecimento psíquico, gente, 20 anos, entorpecimento psíquico, em face dos danos de que foi vítima o perispírito, exige um processo natural, paulatino de recuperação, no qual as impressões se acentuam de maneira diversa, propiciando o ressumar, ou seja, o transparecer dos conhecimentos adormecidos. Sob cuidados especiais, ele se readaptará, recobrando as faculdades que desorganizou, tudo paulatinamente. Não tem como ser rápido. Não desejando ser imprudente, diz o nosso querido Filomeno, mas sedento de informações, voltei a inquirir. E o que ocorre neste momento com o seu antigo perseguidor? Vamos saber no nosso próximo encontro. Por ora, eu agradeço imensamente o carinho e a atenção de vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo para nós sabermos o que aconteceu com essa separação do o nosso espírito parasita. O nosso não, é o espírito de Alberto. Vamos ver, Alberto já está sendo encaminhado e vamos ver o que aconteceu com ele. Que Jesus, na sua infinita bondade e amor, esteja em todos os lares, levando as suas bênçãos. Que assim seja.